Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesse dia 4 de agosto, dia no qual nós recordamos São João Maria Vianney, presbítero e confessor. João Maria, que nasceu na França em 1786, lá morreu no ano de 1859. Foi pároco da pequena aldeia de Ars por mais de 40 anos e é justamente invocado como patrono dos párocos e, por extensão, também de todos os padres. Por isso, hoje recordamos esse dia também como o Dia do Padre. E nós lemos no dia de hoje o evangelista São Mateus, no capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a leitura do evangelista São Mateus, no capítulo 14. Se nós nos recordarmos muito bem, e de fato o evangelho também no primeiro versículo vem nos recordar isto, tínhamos no último sábado lido o relato da morte de João Batista. Hoje vemos Jesus então que, ao saber da morte de João, vai de barco para um lugar deserto e afastado, com a intenção de retirar-se um pouco, de poder rezar, de poder ter este seu momento de oração junto com o Pai. Mas, ao sair da barca, vê esta grande multidão que chega antes dele no lugar para onde ele ia. E ao ver esta multidão, sente deles compaixão. Começa a lhes ensinar, cura seus doentes, expulsa os demônios. E ao final do dia, percebe que essa multidão não tem o que comer. É por isso que nós vemos também a preocupação dos discípulos que dizem a Jesus: Este lugar é deserto, a hora está adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povos comprar comida. E Jesus que lhes responde: Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. É claro, logo que nós lemos este evangelho, também conhecido por nós como o evangelho da multiplicação dos pães, nós recordamos que aquilo que Jesus fala aos discípulos é o que é dito também a cada um de nós. Nós vivemos muitas realidades em que a fome se faz presente. Nos grandes centros urbanos, tantos moradores em situação de rua que muitas vezes não têm o que comer. Nos interiores também temos tantas famílias, muitas vezes, que vivem em extrema pobreza. E recordando o mandamento da caridade, aonde o Senhor também nos convida e nos alerta: dá-lhes vós mesmos de comer. E assim, o imperativo, a ordem que dá Jesus aos seus discípulos, é dada também a cada um de nós, para que possamos ir ao encontro daqueles que necessitam. Mas do pão do dia a dia,
Cristo nos faz entrever um outro pão. Porque se nós percebermos todo o desenrolar dos gestos entre Jesus e os discípulos, nos recordam também da Eucaristia. Jesus toma os pães, dá graças ao Pai, depois os dá aos discípulos para que eles distribuam aos multidões e depois recolhem os cestos com os pedaços que sobraram. Na celebração da Santa Missa, o sacerdote, na pessoa de Cristo, eleva o pão e o vinho, agradece a Deus por esses dons tão preciosos, depois distribui a todos aqueles que estão na Assembleia, recolhendo aquilo que sobrou, que deve ser destinado ao tabernáculo, para servir então, para ser levado aos doentes. Ou seja, é mais ou menos a mesma liturgia que acontece. E é por isso que dizia que do pão cotidiano, Cristo nos faz também entrever um outro pão, que é Ele mesmo. Cristo é o verdadeiro pão da vida. E ainda que saibamos que o pão do dia a dia ele é necessário, nós devemos, no entanto, gastar as nossas energias, gastar a nossa vida em busca do único pão que permanece e que é Cristo. E assim hoje, contemplando a multiplicação dos pães, é onde nós somos recordados que somente em Cristo encontramos o verdadeiro pão da vida, que sacia a nossa fome de Deus, que sacia a nossa fome de irmos ao encontro de Cristo. E por isso somos chamados a participar da Eucaristia, somos chamados a ouvir a sua palavra e, participando da mesa da Eucaristia, somos convidados também a viver a caridade para com os nossos irmãos e irmãs. Oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornastes o presbítero São João Maria Vianney admirável por seu zelo pastoral, concedei-nos por seu exemplo e intercessão conquistar no amor irmãos e irmãs para Cristo e com eles alcançar a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.